Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de língua portuguesa e redações aqui do Aula Móvel. E venho aqui para corrigir a prova de técnico de enfermagem aplicada pela IADES no dia 14 de setembro de 2014, beleza? Vamos corrigi-la, já serve como exercício para você. O que é, velho? Você não gosta de mim mais não? O cara já botou para lá. Tudo bem, hoje a correria tá massa. Fumantes passivos. O tabagismo é hoje a principal causa da morte evitável segundo a Organização Mundial da Saúde. Ainda assim, cerca de um terço da população mundial adulta é fumante, ou seja, 1,2 bilhão de pessoas. E seu vício afeta também as pessoas ao redor. O ar poluído pela fumaça do cigarro tem 3 vezes mais nicotina, monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça tragada pelo fumante ativo. Por conta desse veneno, os fumantes passivos ocupam o 3º lugar na lista de mortes evitáveis da OMS, atrás do consumo excessivo de álcool. As crianças são as maiores vítimas porque sofrem com os efeitos do cigarro antes mesmo de nascer. De todos os fumantes passivos, 700 milhões são crianças. Isso corresponde à metade das crianças do mundo, afirma o Dr. Joaquim Rodrigues, pneumologista pediátrico e coordenador do Centro de Doenças Respiratórias da Pediatria do Einstein. Vamos lá. Questão 1. Conforme as informações do texto, assinale a alternativa correta. O tabagismo é a causa das mortes evitáveis, não é a causa. Vamos lá? Aqui diz que ele é a principal causa. Lembra? Detalhe, então, errado. Há no mundo cerca de 1,2 bilhão de pessoas expostas ao ar poluído pela fumaça de cigarro. Na verdade, não. 1,2 bilhão de pessoas é fumante. Não é exposta, ela fuma. Exposta dá muito mais do que isso, né? Tudo bem? Então, não são essas expostas. 1/3 da população mundial adulta inala direta ou indiretamente a fumaça do cigarro. Gente, esse 1/3 de 1 bilhão aqui é o mesmo, na mesma frase. Não é que inala direto ou indiretamente, não. É aquela que fuma. Essa é a informação. Na lista de mortes evitáveis da OMS, o consumo excessivo de álcool responde pelo 2º maior número de ocorrências. Vamos lá? Olha aqui, ó. Ele fala, por conta desse veneno, os fumantes passivos ocupam o 3º lugar. Então, o 1º lugar, a principal causa, é o tabagismo. 2º lugar na lista de mortes evitáveis da OMS, atrás do consumo de álcool excessivo, que se é atrás, o 3º lugar, o consumo só pode ser o 2º. Então tá aqui, ó. É o 2º maior número de ocorrências. Verdadeiro. Essa é a resposta. Metade da população infantil mundial fuma direta ou indiretamente. Na verdade, errado. Na metade da fuma direta, não. É indireta lá, ó. São fumantes passivos. Tudo bem? Passivos. Não diretamente. Portanto, letra D de dado. Vamos lá na 2 agora. Olha só. Considerando a norma padrão e as questões gramaticais que envolvem o período, e seu vício afeta também as pessoas ao redor, muita gramática caiu nessa prova, hein, gente? Se no lugar do verbo afeta fosse empregado o verbo atinge, repara, quem atinge, atinge alguém, atinge algo. Não seria facultativo, nem obrigatório o sinal indicativo de crase. Seria proibido. Tudo bem, gente? Beleza? No lugar de ao redor, porque quem atinge, atinge algo, não tem preposição, pode ter até o artigo, né? Mas, que seriam as pessoas. Mas não teria crase de jeito nenhum. No lugar de ao redor, poderia ser empregada a construção as quais estão ao redor. Vamos lá? E seu vício afeta também as pessoas ao redor. Repara. E o seu vício afeta também as pessoas as quais estão ao redor. Então, elas, as pessoas as quais, pessoas, certinho, fica horroroso, mas não fica errado. Vamos deixar essa aqui marcada? Outra redação possível seria, e o vício delas afetam. Não, é o vício afeta também as pessoas ao redor. Se não fosse isso, estaria correto. Caso fosse necessário substituir o termo as pessoas por um pronome oblíquo, as pessoas lembram, objeto direto, ó, quem afeta, afeta alguém,
afeta as pessoas. Poderia trocar por lhe? Também não, porque o lhe é trocável só por um elemento preposicionado. Pode ser objeto indireto, complemento nominal ou própria adjunta de nominal, mas nunca um objeto direto. Tem que ser preposicionado. Portanto, letra C. Na questão 3, ele diz: assinale a alternativa que, de acordo com a norma padrão, preserva a relação de sentido do período, ainda assim, a cerca de um terço da população mundial adulta é fumante. Ou seja, 1,2 bilhão de pessoas. Quem achou que ele ia fazer alguma gracinha com bilhão, repara, ele não fez, botando bilhões para você achar que é mais de um. Não fez. Então vou tirar. Não é essa a gracinha. Aí ele põe, ainda assim, devido a isso, que não é, porque ainda assim é concessão, né? Mesmo assim, quer dizer, a informação que ele deu passada é uma informação contrária, mesmo assim, cerca de um terço insiste em fumar. Então, apesar disso, é bom, diante disto é falso. Não obstante, estava até certo, mas chegou na palavra isto, está errado, deveria ser isso, a mesma coisa aqui, né? E conquanto isso, não está certo, porque ele fala, apesar disso, passado, então, conquanto isso, tá, é uma concessão também, os dois são, mas eu não posso usar essa formação que tem aqui, tá? Apesar de que alguns professores, em outras correções, já disseram que é a letra D e, desculpa, vão errar. Letra B de bola. Apesar disso, quer dizer, há muita doença ali. Apesar disso, cerca de um tanto sofre com isso, beleza? Então aqui tá, o errado é o conquanto, que apesar de ser concessão, não se pode usar nessa formação que ele usou. Conquanto seja, conquanto fume, conquanto, o verbo não caberia com conquanto. Beleza? Letra B de bola. Na questão de número 4 para cima, a gente vai ver texto 2. Congestionantes nasais podem aumentar a pressão. Escuta, isso mesmo. Aquelas gotinhas que você pinga no nariz e carrega na bolsa não são tão inofensivas quanto parecem, pois carregam uma substância que é um potente vasoconstritor, que tem como objetivo contrair os vasos e facilitar assim a respiração. A questão é que seu efeito não se restringe à mucosa nasal e, se usadas em dose muito elevada, tendem a aumentar a pressão dos vasos presente em outras partes do corpo. Com isso, problemas como glaucoma, hipertensão e até derrame podem dar as caras. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que, vamos lá, para nós, 4. São totalmente inofensivos à saúde? Totalmente não, porque ele diz exatamente o contrário. Possuem uma substância que, se utilizada continuamente, pode prejudicar a respiração? Não, ela ajuda na respiração, ela prejudica outras doenças. Não são considerados bons vasoconstrutores? Falsos, são sim, por isso que causam outros problemas. Não afetam a mucosa nasal? Afetam sim, não é verdade? Porque contraem aí os vasos e aí faz com que você respire melhor. Podem contribuir, caso seja usado em dose muito elevada, que a gente acabou de ler, para a ocorrência de problemas glaucoma, até na ordem ele usou aí as doenças. Verdadeira, letra E, facinha, tranquila. 5. Acerca das questões sintáticas referentes ao trecho, aquelas gotinhas que você pinga no nariz e carrega na bolsa não são tão inofensivas quanto parecem. Assinale a alternativa correta. Gente, vamos lá? O termo aquelas gotinhas funciona como sujeito de são e parecem. Certo ou errado? Verdadeiro. Porque repara, aquelas gotinhas que você pinga no nariz e carrega na bolsa não são. A gente está falando de quem? Aquelas gotinhas. Perfeito. Quanto parecem? Parecem quem? Aquelas gotinhas parecem ser inofensivas. Então ela é o sujeito de parece. Vamos negar as outras. O verbo pinga é intransitivo. Gente, quem pinga, pinga algo. Verbo transitivo direto. Em algum lugar. O nariz é o lugar onde se pinga. Advérbio de lugar. Beleza? O nariz é o lugar onde se pinga. Advérbio de lugar. Ótimo. Então ele não é intransitivo, transitivo direto. Pinga gotinhas. Gotinhas é o objeto direto. Aí ele fala, no nariz desempenha a função de objeto indireto. Ele falou isso só porque você tem uma preposição lá e você acha que ele é indireto. Pinga em algum lugar.
Gente, o lugar não pode ser objeto indireto. Ele é adjunta adverbial de lugar. Não tem nada a ver com o objeto em si, né? Lugar. Tudo bem? O vocábulo que possui uma oração, introduz uma oração coordenada. Já pode botar falso. Cujo sujeito é você, também é falso. Por quê? Vamos lá, outra caneta para a gente entender. O que está ligado a gotinhas, que é substantivo, sendo assim é uma oração subordinada adjetiva. Ó. Todo adjetivo é aquele que está ligado a um substantivo. E o sujeito, você pinga no nariz e carrega na bolsa. Ele é sujeito tanto de carrega quanto de pinga. Tudo bem? Uma oração, na verdade ele introduz duas orações. Aí se você colocar duas aqui, você torna o sujeito verdadeiro. Sem essa, tá falso. E o sujeito de carrega, vamos lá devagarzinho, é indeterminado. Acabamos de ver que o sujeito de carrega é você carrega. Então eu dou conta de determinar letra realmente A. Vamos lá? A respeito do pronome destacado em a questão é que seu efeito não se restringe à mucosa nasal, ele quer colocação pronominal, ó. A colocação do pronome se restringe, vamos lá. Antes de restringe é facultativa? Não. Você está vendo esse nãozão aqui? A gente chama de fator de próclise. De próclise. Significa dizer que quando ele está presente, só pode haver o quê? Próclise, que é o pronome ser usado antes do verbo. Então, antes é obrigatória, verdadeiro. No meio é mais adequada? Nem dá, porque no meio a gente chama de mesóclise e ela só pode ser usada primeiro quando não vier próclise e que se o verbo tiver no futuro, não está. Então, errado. Depois de restringe, aí é que você não pode mesmo. Por quê? Porque se tem um fator de próclise, é próclise. Depois, a gente chama de ênclise. E não pode, porque a primeira reação de ênclise é não ser próclise. Depois de restringe será obrigatória. Depois de restringe, eu nem posso usar pelo mesmo motivo da de baixo ou da de cima. Então é a letra B de bola. Chegamos a quase o final. Quanto à acentuação gráfica dos vocábulos, todos têm direito a um serviço público de qualidade, de saúde de qualidade. O vocábulo tem está acentuado porque representa a terceira pessoa do plural do verbo no presente do indicativo ele tem, eles têm. Verdadeiro? Muito bem. É essa a resposta. Isso aqui é todos, é terceira pessoa, é plural, e tem, é presente, e é do indicativo, e tá tudo lindo. Vamos ver o erro das outras? A norma padrão considera mais aceitável tem. Nem considera, tá errado. Com o verbo tem isso não acontece. Acontece com que verbo, professor? Vamos lá. Deem, veem, leem e creem. Alguns professores criaram há muito tempo o crer-de-ler-ver. O crer-de-ler-ver é para você lembrar crer, dar, ler e ver. Com a palavra fica esquisita, só esses 4 verbos dobram um E. Antigamente tinha até acento, mas o novo acordo ortográfico retirou. A palavra público, olha lá, ó, é acentuada por ser proparoxítona. Até aqui tá lindo, verdadeiro. Terminada em vogal, nada a ver, ela pode terminar em qualquer coisa. Então não é esse o motivo. Muita gente vai marcar essa. Os vocábulos público e saúde são acentuados pela mesma regra? Não são, porque público é proparoxítona, acentuada na antepenúltima sílaba, e saúde, o U é hiato. Essa é a regra de saúde, que ele vai perguntar abaixo. A palavra saúde é acentuada por ser proparoxítona, já pode botar falso, constituída de ditongo, não é ditongo, é hiato, tá russo. Hiato em U e I. Hiato em U e I, sozinhos, tem acento. Essa é a regra. E por final, questão 8, de acordo com a norma padrão, se no lugar do verbo do período a saúde pública necessita, o verbo é necessita, se no lugar desse verbo fosse empregado o verbo acreditar, escuta, quem acredita, quem acredita, acredita em algo, em. Quem simpatiza, simpatiza com. Quem lembra, lembra algo.
E se eu usasse se lembra de, não é isso? Beleza? A gente viu isso no super aula. Clamar, quem clama, clama por algo. E quem acolhe, acolhe alguém. É direto, ó, não tem coisinha. Antes de ler, eu descobri os verbos porque eu já sabia. Quem acredita, acredita em, tá errado. Simpatiza, não usa o se, caiu isso também na prova da manhã, né, ou da tarde. Eu não sei qual das duas foi assim, mas em outra prova também nesse dia, também da IADES, também para a secretaria caiu isso aí. Também na prova passada, no domingo passado, também caiu, assim como caiu o verbo lembrar. Então quem lembra, lembra algo, não pode ser de. Para eu usar o de, eu tinha que usar o se, aí eu posso usar. Então a saúde pública lembra profissionais competentes. E clama por, olha aí, ó, corretinha, é essa a resposta que ele quer. Acolher, quem acolhe, acolhe algo. Esse azinho está sobrando, porque eu tenho um verbo transitivo direto com o objeto direto, resposta D. Obrigado pela sua atenção. Eu sou o professor Diego Amorim, tenho cursos de gramática, interpretação de texto e redações aqui no Aula Móvel. Basta você entrar aulamóvel.com.br, tanto faz, só.com ou .com.br, que você encontra as minhas aulas e para você poder gabaritar de uma maneira fácil, tranquila, inteligível, inteligente as suas provas. Muito obrigado e até a próxima.